Oi, BFF! Esse é um espaço para a gente conversar de forma íntima e vulnerável, onde eu vou compartilhar contigo as minhas vivências e experiências, assim como as lições que eu tiro delas. O meu maior objetivo é conseguir te ajudar a construir a vida dos teus sonhos, cheia de leveza, magnetismo, prazer e muita abundância. Vem comigo? Oi, BFF, seja muito bem-vinda a mais um episódio. E hoje, menina, eu tô pegando fogo porque ontem eu tive uma terapia que foi, assim, uma das maiores transformações eu acho que eu vivi nos últimos tempos. E eu andei refletindo sobre muita coisa na minha vida, eu tomei várias decisões que eu quero compartilhar contigo porque eu acho que o que eu tô passando é muito parecido com o que várias mulheres estão passando. Eu tenho notado uma mudança global em relação a alguns temas. E eu acho que isso tem a ver com a frequência do planeta tá mudando. Então, como a frequência do planeta tá mudando e a gente tá evoluindo, do nada as massas começam a sentir isso na sua vida e no seu corpo e sentir necessidades de mudanças individuais que vão ter um impacto no fundo global. E eu realmente acho que isso que tá acontecendo, principalmente no quesito de entender que nós precisamos parar essa corrida. Eu acho que isso é o principal. Essa corrida realmente tá matando a gente. Eu vou falar por mim, eu gosto muito de trazer a minha vida como exemplo de transformações globais. Tô com um pouquinho de barulho, que a gente tá aguando ali as plantas ali no jardim, mas acho que tá dando pra ouvir. Eu gosto muito de trazer os exemplos da minha vida pra realmente trazer inspiração, ou às vezes até uma luz pra o que tu pode estar vivendo, ou que tu pode vir a viver. E eu preciso, pra tu entender toda a temática de hoje, voltar lá atrás, e te explicar cronologicamente, não só toda a minha jornada, porque eu acho que falta um episódio onde eu trago cronologicamente a minha jornada e o que eu fiz na minha vida. Eu acho que esses últimos episódios, esse ano inteiro, né, nós estamos aí desde maio com o podcast. Já estamos agora em dezembro, então bastante tempo, tô muito feliz, 22 episódios. E nesse período eu compartilhei muito da minha morte e renascimento após um rompimento de uma relação, mudança de cidade, mudança de vida, mudança profissional, manifestação dos meus sonhos, manifestação do amor, enfim. Muito que a gente foi vivendo foi em volta dessa temática. Só que existe toda uma Lari do passado, Lari pré-2024, que viveu muitas coisas e muitas lições que eu acho que podem ser muito importantes pra tu que tá aqui do outro lado e podem trazer aí muitas mudanças. Eu espero trazer uma luz, trazer algo, porque no fundo é o que eu quero com esse podcast, poder realmente trazer algo pra tua vida. Seja só um momento leve ali, tu contigo, se distraindo, ou inspiração, ou então uma luz, ou então um sorriso, o que for. Eu quero poder contribuir de alguma forma com a tua vida, por isso que eu tô aqui. E eu nasci em Fortaleza, no Ceará, eu sou cearense, e eu saí de Fortaleza com 14 anos, mas eu fiquei os primeiros 14 anos da minha vida em Fortaleza. E eu lembro que a minha jornada com a sobrecarga, ela começou por volta dos meus 7, 8 anos de idade. Que louco, né? Porque muito nova, eu tive que ter responsabilidade de adulta muito nova, porque a minha família era uma família disfuncional, e com isso eu tive que me posicionar em problemas familiares muito nova. Problemas de financeiros, problemas de brigas familiares. Eu estive no centro de tudo desde muito cedo, lendo e-mails que hoje em dia eu sei que era melhor que se eu não tivesse lido, participado de questões judiciais que não era para eu ter participado, mas a vida ela é exatamente o que ela tem que ser. E foi graças a muitas dessas coisas que eu aprendi demais, eu aprendi muitas coisas com isso, e eu não troco a minha infância por nada, porque eu pude ser criança, tive vários momentos onde eu pude brincar, onde eu pude ficar descalça na areia, eu pude ficar correndo por aí, tive realmente uma infância ótima, mas o peso da responsabilidade ele veio muito cedo pra mim, e logo em meio a essa situação, eu comecei a colocar um peso a nível de estudos muito grande em cima de mim, porque com 10 anos de idade, eu tomei a decisão que eu queria passar na escola mais difícil da cidade, que era o Colégio Militar. E era uma escola que era, tipo, 1.000 pessoas se candidatando para 50 entrarem. Era tipo isso. Então, haviam cursinhos pro Colégio Militar. E eu queria entrar no Colégio Militar. Eu botei na minha cabeça que eu queria entrar no Colégio Militar. Então, eu comecei a fazer cursinho pra entrar. E era toda noite, então foi uma época que eu acordava muito cedo, eu ia pros esportes, eu ia pra escola, saía da escola, ia pro cursinho, chegava 10 da noite em casa, depois do cursinho,
e estudava o final de semana inteiro, e nas férias eu ficava estudando pro colégio militar. Então a minha ideia realmente era, eu comecei a viver numa carga muito pesada e botar muita pressão em cima de mim, porque ninguém botou essa pressão em mim, quem botou fui eu. Os meus pais não me falaram que era pra eu ir pro colégio militar, ninguém me falou, mas eu sempre associei muito o meu valor ao que eu fazia. E óbvio que isso também é uma construção de que a minha família, ela veio de um lugar escasso e construiu o que ela tem hoje em dia. Então, o meu pai, principalmente, é uma pessoa que veio de escassez e construiu abundância na vida dele. Então, ele sempre, desde muito nova, ele sempre me trouxe muita importância da gente se desenvolver, da gente se qualificar, da gente ir atrás dos nossos sonhos, da gente tentar fracassar o mínimo possível. Só que eu acabei associando, como os meus pais eram separados e eu não tinha tanto contato com meu pai como eu tinha com minha mãe, então eu acabei criando uma conexão no meu cérebro que eu preciso ser a melhor pra eu ser amada. E não era, porque eu sempre fui amada pelo que eu era. Mas eu criei, na minha cabeça de criança, uma associação que eu precisava ser a melhor pra eu ser amada. Então, eu precisava tirar as melhores notas, eu precisava ser a mais eloquente, a mais argumentativa, a mais talentosa. Eu criei uma competição comigo mesma, uma pressão enorme pra eu ser a melhor, muito nova. Não passei no colégio militar por causa de 12 vagas, e eu tinha começado a estudar meio ano mais tarde. As pessoas começam a estudar um ano antes, eu comecei a estudar 6 meses antes. E eu tinha uma forma de entrar na mesma, porque eu sou neta de militar, então poderia ter recorrido como neta de militar, mas na época eu não achei isso ético. Eu pensei, se eu não passei por mérito meu, então era porque não era pra ser, e não é pra ser, então bola pra frente. E que bom que eu não entrei, porque foi por não ter entrado no colégio militar que eu tive outras oportunidades a seguir com os meus intercâmbios. Porque se eu tivesse entrado, eu provavelmente não teria entrado em intercâmbios como eu entrei, que foi o que mudou a minha vida. Então, depois dessa fase do colégio militar, em vez de tipo, ok, calma, acabou aí, passou a pressão, vamos relaxar um pouco. Não, eu entrei numa fase obsessiva, onde eu tinha que fazer todos os esportes e todas as atividades extracurriculares, e eu não podia ter tempo pra nada, eu tinha que estar sempre ocupada. Então, eu comecei a fazer ao mesmo tempo e simultaneamente. Não simultaneamente, né, mas ao mesmo tempo. Piano, violão, canto, 2 tipos de inglês diferente, pilates, balé todos os dias, mas eu era líder de turma, eu era líder de todos os projetos, eu sempre amei trabalhar. Eu nunca quis ser líder, mas sempre me colocaram como líder porque faz parte do meu perfil, eu tenho um perfil de liderança muito forte. Então, eu fazia isso tudo ao mesmo tempo, eu chegava em casa, eu saía de casa às 7 da manhã e eu chegava em casa, 10 da noite. Eu chegava em casa e ia lavar a louça, porque minha família sempre me deu responsabilidade dentro de casa, porque eu sou muito grata, porque graças a isso eu sou uma mulher altamente funcional, e eu sei fazer tudo dentro de casa, então, sei fazer tudo, porque desde muito nova, sempre tive o meu papel. Meu irmão lavava o lixo, eu limpava o xixi da minha cachorra, eu levava minha cachorra pra passear, levava minha cachorra pra tomar banho, eu lavava a louça. Acho super saudável e quero aplicar isso com os meus filhos desde muito cedo. Mesmo tendo ajuda em casa, tem que saber fazer as coisas. E nisso, eu acho que eu não me sentia sobrecarregada. Hoje em dia eu parei pra refletir, eu me sentia sobrecarregada? Mas não, eu não me sentia sobrecarregada. Eu sentia que aquilo era a minha vida e eu gostava do que eu fazia, eu adorava me desafiar. Então, em um ano no balé, eu comecei com a sapatilha de ponta. Quem é bailarina clássica sabe que exige muitos anos pra você pegar a sapatilha de ponta, mas eu me esforcei tanto que em um ano eu tava com a sapatilha de ponta. E eu botava muita pressão pra mim. Em um ano eu queria já tá nos papéis importantes, mas não era o momento ainda, mas eu queria. E eu botava essa pressão toda em mim. Daí eu tomei a decisão que... Parece que eu tomei a decisão sozinha, né? Mas é que meus pais apoiavam minhas loucuras todas. Com 13 anos, eu decidi que eu queria muito fazer um intercâmbio. Sempre foi falado sobre intercâmbio na minha família, mas nunca foi algo muito concreto de ir atrás e pesquisar. Mas eu sempre fui movida pela minha intuição. Algo chega em mim, desde muito nova, tá? Algo chega em mim e aquele algo faz eu agir. E eu tava vendo TV, uma coisa bem aleatória, e veio assim, em mim: você precisa fazer um intercâmbio. Você precisa... Foi muito claro, você precisa fazer um intercâmbio. E veio, do nada, eu não tava pensando em intercâmbio em lugar nenhum, do nada, eu fiquei obcecada por intercâmbio. Quando veio essa voz falando, você precisa fazer um intercâmbio. E eu parei, eu entrei no computador, comecei a pesquisar agências de intercâmbio, comecei a ver intercâmbios, Aí eu mandei, eu acabei desenvolvendo uma capacidade argumentativa e persuasiva muito forte por causa das minhas questões de infância, como fui colocada em pressão familiar e discussões familiares, resolver conflitos familiares muito nova, eu tive que ganhar uma capacidade persuasiva muito nova. Então,
eu acabei usando isso ao meu favor. Hoje eu uso isso ao meu favor e é ótimo. Mas até eu aprender a usar isso ao meu favor foi um processo. Mas nesse dia eu usei isso ao meu favor. Eu mandei uma mensagem altamente persuasiva pro meu pai, porque quem ia pagar o meu intercâmbio ia ser ele, falando sobre o quão ia mudar a minha vida completamente se eu fosse pro intercâmbio. E eu tinha 13 anos, mas eu já tava pensando na minha festa de 15 anos, porque todo mundo ali na minha escola fazia festinha de 15 anos. Era uma coisa, você vestia aqueles vestidos longos de 15 anos e fazia sua festinha de 15 anos. E aí, nessa mensagem eu falei, eu não quero festa de 15 anos. Eu quero que com o dinheiro da festa eu faça um intercâmbio, porque vai ser muito mais útil a longo prazo pra mim. Eu vou ficar fluente no inglês, eu vou abrir a minha mente, eu vou evoluir muito mais. E eu já era bem adultinha com 13 anos, tá? Eu vou evoluir muito mais e eu realmente vou ter muito mais oportunidade na minha vida se eu fizer um intercâmbio do que uma festa que vai ser só um dia pra mostrar pros outros, o povo ainda falar mal. E eu queria muito a festa, mas eu queria mais o intercâmbio. E aí, falei com minha mãe na hora falou que achava uma ótima ideia, o meu pai, com essa mensagem, riu e falou que achava uma ótima ideia também, que fosse atrás dos orçamentos e tudo mais pra passar pra ele. E na mesma semana eu já tava indo nas agências de intercâmbio, eu fui na CI primeiro, não, fui na F, depois eu fui na CI, acabei fechando com a CI, procurar intercâmbios de inglês, de 6 meses. E aí eu fiz umas provas de inglês pra entender o meu nível e tudo mais, e a gente acabou decidindo, eu, minha mãe e o meu pai, que eram separados, né, são separados, mas desde os meus 6 anos eles são separados, que o melhor era eu ir pro intercâmbio na Inglaterra, que era um internato, então eu ia dormir na escola, e isso foi ideia minha, eu queria muito o internato, porque eu sempre gostei muito de romantizar minha vida, desde muito nova eu gosto de romantizar minha vida, e eu queria muito a ideia de, tipo, eu ia me sentir nos rebeldes, sabe? Que você dorme na escola, eu queria muito isso. E aí, no internato, que era um internato com poucas pessoas, tinham 100 e poucos alunos, então, como eu era muito nova, eu ia com 14 anos pro intercâmbio, eu precisava realmente ter muita supervisão, né? Não era uma coisa, vai, sozinha. Eu ia sozinha, mas precisava estar supervisionada. Então, isso pareceu a melhor ideia. Aí, foi lá no norte da Inglaterra, foi numa vilinha chamada Tunbridge Wells, era St. Michael's School, que era do King's College, quem quiser pesquisar. Eu fiz pela CI, não sei se ainda existe a escola, mas era bem parecia Harry Potter a escola, assim, era a coisa mais linda do mundo. E a ideia era realmente 6 meses de intercâmbio, ficar fluente em inglês. Só que nisso, eu terminei o 9º ano e fui para o intercâmbio. Então, tecnicamente, no primeiro ano do ensino médio. Mas o que eu estudei lá não era de primeiro ano do ensino médio, eu tava estudando inglês, eu estudei biologia, estudei matemática, estudei artes, mas era uma coisa assim, não era as matérias que dava no Brasil, sabe? Não era nada assim. Fiz um intercâmbio e o meu intercâmbio foi maravilhoso, porque não só eu fiquei fluente no inglês, como eu conheci pessoas que são minhas amigas até hoje, eu fiz amizades muito fortes, eu ganhei uma independência muito forte, então eu realmente aprendi a me virar, eu sabia lidar com dinheiro, eu sabia viajar sozinha, eu aprendi a fazer tudo sozinha, então com 14 anos eu virei uma mulherzinha, eu realmente aprendi a fazer tudo sozinha. E me senti muito independente depois desse intercâmbio, fui muito atrás realmente da minha independência, e a rotina no internato era bem legal, não vou entrar muito a fundo aqui nesse tema, se quiser depois eu falo mais sobre isso, mas eu realmente tinha uma rotina bem regrada, mas nos finais de semana tinham viagens, e eu conheci meu primeiro namorado no intercâmbio, então foi uma coisa foi um momento especial na minha vida, sabe? Foi um momento onde eu aprendi muito, eu evoluí muito, fiz coisa errada, fiz coisa certa, enfim, experimentação como adolescente, e foi algo importante pra minha evolução. Durante o internato, a minha mãe se mudou pra Portugal. E aí, eu e minha família, a gente decidiu que eu ia pra Portugal também, depois do intercâmbio. Então, saí do intercâmbio, fui pro Brasil, passei 3 meses no Brasil e fui pra Portugal ainda com 14 anos. Então, eu me mudei pra Portugal com 14 anos pra fazer o ensino médio lá. Mas, chegando em Portugal, eu tinha 2 opções. Ou eu pulava 6 meses, ou eu adiantava 6 meses dos meus estudos, porque o ano letivo em Portugal começa em setembro e no Brasil em janeiro. E eu tava tinha ido pra Inglaterra, virou uma bagunça, e eu não queria voltar 6 meses. A ideia de voltar 6 meses, porque eu tinha feito 6 meses na Inglaterra, né? Mas a ideia de voltar 6 meses, pra mim, era andar pra trás. E eu nunca gostei da ideia de andar pra trás. Eu sempre quis andar pra frente, andar pra frente, andar pra frente. E não me cabia a ideia de andar pra trás. Então, eu convenci a diretora da escola a me deixar
pular 6 meses. E hoje em dia eu sei que nenhuma diretora deixa mais. Porque depois houve uma onda de imigração brasileira em Portugal e todo mundo hoje em dia sabe lidar com estudantes brasileiros. Na época não tinha. Eu era a única brasileira da minha escola. Acho que tinha uns 3 brasileiros no máximo, mas que já moravam lá há mais tempo. Então a minha diretora da escola não sabia muito o que fazer com o meu caso. E eu cheguei pra ela e eu falei assim, na cara de pau, gente. Eu era cara de pau demais. Eu falei, professora, é o seguinte... Qualquer prova que a senhora coloque na minha frente, eu vou tirar a nota máxima. Então não faz sentido nenhum eu voltar 6 meses, porque é injusto com a minha inteligência e com o meu esforço. Não faz sentido. Pode botar qualquer prova. Você me bota na turma 6 meses depois, eu vou estar no mesmo nível que eles ou até maior. Só que isso tudo foi cara de pau minha, porque era tudo mentira. Porque eu não sabia o conteúdo de Portugal. Esse é o plot twist. O plot twist é isso. Eu sempre fui inteligente, mas eu não sabia as matérias que dava em Portugal. Era diferente do Brasil, era diferente do que eu tinha estudado na Inglaterra. Eu não fazia a mínima. Se me desse uma prova, eu ia errar tudo. Eu ia errar tudo. Mas eu fui tão cara de pau e eu fui tão convincente que ela me deixou pular 6 meses. Então, em vez de ir pro primeiro ano do ensino médio, eu fui pro segundo ano do ensino médio. Então, eu tinha feito 6 meses na Inglaterra do primeiro ano do ensino médio. Não fiz os últimos 6 meses porque eu já fui pro segundo ano do ensino médio. E eu tinha sido alfabetizada um ano mais cedo. Só explicando por que eu fiz tudo muito nova. Eu fui alfabetizada um ano mais cedo. Porque também era a mesma coisa. Eu entrei na escolinha mais cedo. E aí, na hora de me alfabetizar. Não, um ano depois de eu ter sido alfabetizada, eu ia mudar de escola, e aí ou eu ia pular um ano ou adiantar um ano, era uma coisa assim, e eu fiz uma prova e deixaram eu ficar adiantada, basicamente foi isso. Eu era adiantada, pulei mais 6 meses nesse processo. Cheguei lá no... Ai, meu celular que tocou, tá? Não foi o teu. Cheguei lá no 12º ano em Portugal, porque... 11º ano em Portugal, porque em Portugal o primeiro ano do ensino médio é o 10º ano, o segundo ano do ensino médio é o 11º ano, e o terceiro ano do ensino médio é o 12º ano. Então, eu cheguei no 11º ano em Portugal, sem ter feito o 10º. E foi muito difícil porque eu não sabia o que as pessoas tinham estudado no 10º ano, então eu tive que estudar por 2 no 11º ano. Então, no segundo ano de ensino médio, eu tive que estudar 2 anos em 1. Mas como eu tinha toda uma disciplina que eu conquistei com os estudos por causa daquele processo todo do colégio militar, que desenvolveu em mim uma disciplina muito grande ao longo da minha vida, e eu botava muita pressão em mim, sempre botei muita pressão em mim. E aí, tu vai entender por que eu tô falando tanto de pressão, quando eu concluir a história. Mas sempre botei muita pressão em mim, foca nisso. Então eu tinha botado na minha cabeça que eu precisava me tornar melhor. Botei na minha cabeça. E que eu não só ia ficar boa em todas as matérias, como eu tinha que ter, tipo, as notas mais tops e enfim. E nesse processo, eu namorava um mexicano, que foi meu primeiro namorado, que ele morava perto da Califórnia. E ele ia estudar na Califórnia e eu queria estudar na Califórnia também, porque eu queria estar perto dele e porque eu queria estudar numa universidade muito foda. Eu queria estudar numa universidade americana porque sempre me falaram que as universidades nos Estados Unidos eram as melhores, bababá, bababá. Hoje eu penso muito diferente, mas na época eu caí na lábia e, eu tenho que estudar numa das melhores universidades do mundo porque é isso, eu tenho que estudar e aí eu vou ficar perto do meu namorado, então win-win, tipo, só vantagens. Então botei na minha cabeça que eu tinha que ser aceita numa universidade americana. E eu passei os próximos 2 anos da minha vida, então os meus primeiros 2 anos em Portugal, obcecada com a ideia de que eu tinha que estudar nos Estados Unidos. E para eu estudar nos Estados Unidos, eu tinha que ter o currículo mais impecável do mundo, porque eu tô falando das universidades mais concorridas do mundo. Então eu botei na minha cabeça que eu tinha que ter A em todas as matérias. E eu tinha pulado 1 ano, então eu tinha que aprender o dobro. Meu amor, só sei que eu ficava às vezes domingos inteiros trancadas num quarto estudando. E eu consegui os diachos do A em tudo que eu queria, né? Eu queria usar em tudo, A, em tudo, A. E em Portugal é de 0 a 20, né? Então, o A é acima de 16. Não é tão difícil quanto entrar em medicina na vida, que você tem que ter praticamente a nota máxima em tudo. Então, ter acima de 16 em tudo não é assim tão difícil. Mas pra mim, que tinha faltado 1 ano inteiro, foi difícil. E ainda por cima, porque eu tive que aprender a escrever em português de Portugal, que era quase um idioma novo pra mim, né? Eu tinha acabado de ficar fluente em inglês, então eu conversava com o meu primeiro namorado sempre em inglês, tava ali praticando meu inglês, mas eu tive que fazer prova de proficiência em inglês, o TOEFL, pra garantir na faculdade que eu ia ter a qualidade do inglês que eu precisava, então eu tava ali me dedicando muito a ficar realmente o máximo possível no inglês, mas
meio que aprender a escrever em português de Portugal e conjugar os verbos com voz e conjugar o tu direito e aprender as palavras de Portugal, enfim. Nesse processo foi muita pressão na minha cabeça. Então a minha adolescência, eu tava com muita pressão. E aí, pra melhorar a coisa, eu decidi que eu precisava ter um canal no YouTube. Então, com 16 anos, eu cheguei em Portugal com 14, mas eu completei logo 15. E com 16 eu tava acabando a escola. Eu acabei a escola com 16. Mas aí 2 meses depois eu fiz 17. Enfim, esses 2 anos ali de ensino médio que eu tava em Portugal, eu decidi que eu queria criar um canal no YouTube. E eu criei um canal no YouTube. Porque eu tinha ganhado uma câmera de aniversário. E... eu fui professora de balé também, pra juntar grana, pra fazer as viagens que eu queria com minha mãe. Fiz umas coisas assim nesse sentido. Não tinha muitos amigos em Portugal, era bem sozinha em Portugal. E era uma coisa que me deixava bem triste, porque eu me sentia muito sozinha. E eu sempre gostei de pessoas, eu sempre fui estudiosa, mas eu nunca fui a estudiosa de ficar calada na sala. Eu era estudiosa de ficar tagarelando na sala, mas aí captar as coisas importantes, chegar em casa, dar uma revisada e... é nóis, é porque eu consigo captar rápido, eu aprendo rápido, a minha vantagem é que eu aprendo rápido, então eu acabava não tendo que ficar, assim, 100% atenta, e aí eu era tagarela, eu sempre gostei de conversar, de me comunicar, de pessoas, e nananana, eu sempre amei isso, então aquele tempo que eu fiquei sem amigas foi muito difícil pra mim, muito difícil mesmo pra mim. E aí, nesse processo, eu decidi criar um canal no YouTube, porque eu ia ter amigas no YouTube. Eu ia ter minhas amigas online, ia ser legal pra mim, porque eu ia fazer algo que eu gosto, e eu sempre gostei, sempre fui aparecida. Então o canal no YouTube tinha tudo a ver comigo. E todo mundo falava que eu devia ser youtuber, sempre. Desde muito cedo. E com 12 anos eu tinha criado um blog que tinha meio que viralizado, porque eu tinha uma crise... voltando aqui, já volto ao canal do YouTube, mas só pra te explicar como a comunicação, ela sempre teve realmente na minha vida. Com 12 anos, eu tava com crise de identidade, né, porque eu tinha 12 anos, e eu queria ser uma pessoa mais meiga. Eu botei na minha cabeça que eu queria ser meiga. Aí eu comecei a pesquisar no Google, porque eu fazia isso quando eu tinha crise de identidade. Pesquisar no Google, como ser meiga. E, para o meu espanto, eu não encontrei nenhum blog que tivesse um conteúdo bom sobre como ser meiga. Todos os blogs eram conteúdos ruins. E eu fiquei revoltadíssima. E eu falei, então vou criar o meu próprio blog com o melhor conteúdo de como ser meiga. Aí eu criei um blog chamado Bela e Meiga. Ainda deve estar no ar. Ai, que vergonha. Não leve nada do que eu falei com 12 anos a sério, pelo amor de Deus. E aí eu criei um blog super completo. Era o cabelo da meiga. Olha só que hoje em dia isso é muito absurdo, né, de pensar. Mas na época era assim, o cabelo da pessoa meiga, a roupa da pessoa meiga, o quarto da pessoa meiga, como a pessoa meiga se comporta, como a pessoa meiga fala, porque eu era obcecada. Enfim, louca, né? Criança. Mas, eu lembro que eu passei uma semana montando meu blog, desenvolvendo meu blog, criando os textos do meu blog. Aí desenvolvi vários posts sobre o tema meiguice. Eu botei um post que era assim, Sandy Lee, nossa ícone da meiguice. Ou então, regras de etiqueta, umas coisas assim no meu blog. Só que aí do nada viralizou, e na época isso era viralizar, e deu tipo 70 mil cliques no meu site, nananana. Na época isso era muita coisa. Aí eu fiquei super feliz, nossa. E antes de eu criar o canal no YouTube, eu era conhecida no Facebook, porque eu aceitava todas as pessoas que me pediam em amizade. E eu postava fotinhas bonitas. Aí eu era conhecidinha, assim, na minha cidade, no Facebook. E então, tinha tudo a ver comigo esse universo. E aí eu decidi criar meu canal no YouTube e comecei com uma disciplina surreal. Era 2 vezes por semana vídeo de qualidade boa, assim, tá? Eu peguei vídeos, assim, nos meus primeiros meses como youtuber, com 300, 400 mil visualizações, vídeos com edições complexas, com câmera com vários ângulos, porque aí eu comecei a entrar na minha nova obsessão. Eu vou aprender tudo sobre edição de vídeo, eu vou aprender tudo sobre o canal no YouTube, eu entrei assim no meu universo de eu preciso aprender tudo sobre isso. Mas eu aprendo muito fazendo também, onde eu mais aprendo é fazendo. Então eu aprendi muito fazendo. E aí comecei 2 vezes na semana meu canal no YouTube. Então, estudando pro dia. Olha só a pressão da pessoa. Tinha que postar os vídeos com a melhor qualidade, tinha que dar certo, mais passar na faculdade nos Estados Unidos, mais ter as maiores notas, mais ficar fluente no inglês, mais fluente no inglês, né? Mais, enfim. Me cansa só de pensar. Muita pressão em cima de mim. Consegui passar nos Estados Unidos do jeito que eu queria, só que conseguir bolsa nos Estados Unidos era muito difícil. Muito difícil. E eu teria que ter tido uma preparação maior, de mais tempo, concorrido em certas bolsas, e eu não concorri, porque na época
assim, contextualizando a questão da minha família ficava pobre, depois ficava rica, ficava pobre, ficava rica. Então, nesse momento que eu tava me planejando pros Estados Unidos, era numa fase que minha família tava boa financeiramente. Mas quando eu fui aceita na faculdade na Califórnia, a minha família entrou numa das maiores crises e não tinha dinheiro pra nada. E não tinha dinheiro pra pagar minha faculdade, consequentemente. Então, foi uma fase que eu voltei pro Brasil um tempo, porque eu não sabia o que fazer, porque eu fiquei bem perdida. Eu fiquei tipo, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei, os meus planos eram esses, era isso que eu tinha, eu ia pros Estados Unidos, era isso, e agora, o que é que eu faço? E o meu namoro, Então, assim, eu fiquei bem perdida nessa época, bem perdida, e me voltei muito no meu autoconhecimento, porque eu comecei a estudar autoconhecimento com 14 anos, assim que eu cheguei em Portugal, eu comecei no mundo da lei da atração, comecei a meditar todos os dias, 20 minutos por dia, eu meditava mais com 14 anos do que eu medito hoje, eu era mais disciplinada naquela época do que eu sou hoje, eu lia 5 livros por mês sobre o assunto, eu fazia cursos, então eu comecei no mundo do autoconhecimento e espiritualidade com 14 anos de idade. E eu me apeguei muito com 16, quando eu passei por esse momento que eu tava perdida, não sabia o que eu ia fazer da minha vida, eu tava cogitando trabalhar como secretária na empresa do meu pai, e isso não tinha nada a ver comigo, porque eu sempre fui uma pessoa que queria entrar na faculdade, queria fazer uma faculdade, Então, eu entrei num certo colapso, e aí eu decidi voltar pra Portugal, eu decidi que a melhor coisa era voltar pra Portugal. E aí minha mãe tinha terminado com o ex dela, então ela tava num novo apartamento, e eu não me dava bem com o ex dela, então pra mim foi um motivo também que me impulsionou a querer voltar pra Portugal, porque era a minha única saída, e já que ela não ia estar mais com o ex dela que eu não gostava, então ia ser mais de boa pra mim. Mas assim, me candidatei pras universidades em Portugal, e eu sabia que eu ia passar na que eu quisesse, porque pra marketing, que era o que eu queria, eu tinha nota, eu tinha mais do que a nota, bem mais, na época, bem mais do que a nota que precisava, então eu sabia que eu ia passar de primeira, e eu me candidatei até na segunda fase, porque em Portugal tem 3 fases de candidatura, então quando eu entrei na faculdade, o pessoal já estava na faculdade há um mês, e eu entrei na faculdade na Universidade do Minho, em Braga, meio como meu plano porque meu plano A era Estados Unidos, só que não tinha dinheiro pra pagar. E em Portugal eu consegui bolsa, porque a minha família tava com muito problema financeiro mesmo. Tipo, eu tava dormindo no início eu tava dormindo num colchão no chão, assim, era nesse nível. A gente tava com muito problema financeiro. E é por isso que eu acho engraçado, assim, teve algumas oportunidades que eu tive privilégios muito bons, dependendo da fase que minha família tava, tipo, o intercâmbio pra Inglaterra foi um deles, mas teve outras fases que foi eu me desenrascando total, assim, total. Tipo, nessa fase que eu tava, quando minha família tava em crise, eu lembro que eu saí vendendo tudo pra eu ter dinheiro pra fazer as coisas que eu precisava, e aí eu entrei na faculdade de marketing em Portugal com bolsa, porque eu consegui bolsa por causa da situação financeira da minha família. E aí eu recebia, na verdade, o dobro. Então, eu não só não pagava a faculdade, como recebia dinheiro pra estudar, por causa de quão grave a situação tava na época. E aí, nisso, no primeiro ano de faculdade, eu já sabia que eu queria fazer intercâmbios, porque existe um programa chamado Erasmus, em Portugal. Meu Deus, meu celular pitou de novo. Eu já vou ali desligar, porque a câmera daqui a pouco desliga, porque quando dá meia hora a câmera desliga sozinha. Então eu vou aproveitar quando a câmera desligar pra botar o meu celular no mudo. Pra eu não interromper agora e não ter que ter um corte. Enfim, eu botei na minha cabeça que eu queria fazer um intercâmbio Erasmus, que é um programa de intercâmbios entre as universidades europeias, e basicamente você recebe uma bolsa para estudar numa faculdade de outro país da Europa. E você pode fazer 1 ano de Erasmus na sua graduação e 1 ano de Erasmus no seu mestrado, e esse 1 ano que você faz, você pode dividir 6 meses num país, 6 meses no outro. Então eu tomei a decisão que eu ia fazer 6 meses na França, no meu primeiro ano, eu tomei a decisão, vou fazer 6 meses na França, e nisso meu YouTube tava bombando, porque eu tava fazendo vários vídeos sobre estudar em Portugal, e comecei a viralizar com vídeos de estudar em Portugal, como estudar em Portugal com sua nota do Enem, como fazer mestrado em Portugal, como entrar em medicina em Portugal. Os vídeos todos continuam aqui no canal, inclusive em playlist, morar em Portugal ou estudar em Portugal. Eu tenho playlist sobre cada país que eu morei. Inglaterra, França, Finlândia, Dinamarca, Portugal. Eu tenho playlist sobre todos, tá? Então, caso tu queira ver toda essa jornada que eu tô te falando agora, tá tudo documentado no YouTube. E nisso meu YouTube tava dando muito certo, mas ainda não monetizava. Eu ainda não monetizava meu YouTube. Eu monetizava com monetização do YouTube, mas era muito pouco. Mas eu não ganhava com publi, nem nada assim. Não era minha carreira ainda. E aí, nesse processo, decidi que eu queria fazer Erasmus na França, me candidatei, passei, fui,
fiz 1 ano de faculdade em Portugal, e aí no meu 2º ano de faculdade fui 6 meses pra França, uma cidade chamada Angers. A ideia era aprender francês, mas falhei nessa ideia, porque eu não me dediquei o suficiente pra aprender francês, então eu fiquei falando inglês. Mas deu certo, assim, porque as aulas em si eram em inglês, então também não tive problemas em relação a isso, mas queria ter me dedicado mais pra aprender francês. Mas nisso tudo, botando muita pressão na minha cabeça, botando pressão porque eu não tava aprendendo francês, botando pressão porque eu tinha que passar no Erasmus. Tudo pressão, pressão, pressão. Meu sobrenome era pressão. E aí, como é que eu consegui fazer esse intercâmbio pra França? Eu recebia mais ou menos 300 ou 400 euros de bolsa de Erasmus, mais o dinheiro que eu recebia da minha bolsa da faculdade normal. E essa, que é pela DGES, e a DGES também me dava, que era um negócio de bolsista por questão financeira, me dava, acho que mais 150 euros, era uma coisa assim. E aí eu fui com meu ex, então a gente juntava a bolsa de um com a bolsa de outro e morava no mesmo lugar e conseguia economizar. E aí eu me organizei financeiramente tão bem que não só eu conseguia fazer mas assim, o meu pai ainda me ajudava também com uma quantia, não era muito, mas ele também me ajudava, porque depois as coisas começaram a melhorar, entretanto, graças a Deus. E aí eu consegui me organizar financeiramente tão bem que eu consegui fazer o intercâmbio na França e consegui viajar para vários lugares. Fui pra Suíça, fui pra Amsterdã, fui pra Londres, fui pra vários lugares durante o meu intercâmbio na França. Então, eu acho que nada ensina mais a gente do que viagem. Viagem é assim, onde a gente mais aprende. E aí, eu fui pra esse intercâmbio com 17 anos. Então, assim, você tá vendo aqui que foi tudo muito nova, né? Muito nova, porque eu entrei na faculdade com 16, tinha acabado de fazer 17, ainda fui com 17 pra fazer 18 pra França. Voltei pra Portugal, não satisfeita, botei na minha cabeça que precisava sair de novo. E aí, botei na minha cabeça de fazer outro Erasmus e fui pra Finlândia, porque eu sempre gostei de frio, adoro frio. Então, fui pra Finlândia, passei mais 6 meses, no meu 3º ano de faculdade, passei mais 6 meses na Finlândia. Foi ótimo, aí eu viajei, me organizei financeiramente, mesmo esquema da França, e aí eu viajei pra Suécia, pra Noruega, pra Estônia, pra São Petersburgo, fiz várias viagens, bem baratinhas, inclusive eu fui pra Estônia com 50 euros por pessoa de cruzeiro. Era uns rolê que eu conseguia, porque eu sempre fui rainha de fuçar. Eu gosto de fuçar pra conseguir o que eu quero no preço que eu posso pagar. Então, eu dou um jeito de conseguir o que eu quero no preço que eu posso pagar, fuçando. E fuçando na internet, vai ver, falando com o povo. E aí dava certo. Sempre deu certo. Voltei do intercâmbio na Finlândia e botei na minha cabeça que eu estava apaixonada pelos países nórdicos e que eu precisava morar lá. Porque eu estava encantada pelos países nórdicos. Não aprendi finlandês, mas também não estava nos meus objetivos aprender finlandês. E aí eu comecei um processo absurdo de ser aceita numa faculdade dinamarquesa, que era uma das mais fodas da Europa, pro mestrado. Aí eu comecei esse processo e, assim, um processo de você ser aceita num mestrado difícil como esse, não, realmente é um processo, tá? É um processo. Eu falando assim parece simples, mas não é. Ocupava muito do meu dia, muito da minha cabeça e me trazia muita pressão e muita tensão, porque não havia possibilidade de eu não conseguir. Eu tinha que conseguir. Eu tinha que... Ia dar certo, entendeu? E nisso tudo com o canal no YouTube, e o canal já tinha crescido, já tava com quase, eu acho que 80 mil seguidores, uma coisa assim, fazendo os meus vídeos, às vezes eu fazia vlogmas, então às vezes eu fazia vídeo todo dia, tava realmente ali com uma carreira dupla, mais os meus estudos, né? E nesse processo, eu consegui entrar na Universidade de Copenhagen, que era uma das melhores universidades, assim, pro que eu queria, só que era muito cara. E eu tava esperando sair minha cidadania europeia. E a ideia era que minha cidadania europeia era pra ter saído no meu primeiro semestre de mestrado. Então, a minha família, que já tinha se recuperado financeiramente, ia ter que pagar. Diferente da França e da Finlândia, que foram bolsas, o mestrado não ia ser. A minha família ia ter que pagar o meu primeiro semestre de mestrado e aí depois ia ficar tudo de graça. Porque se eu fosse europeia, com cidadania europeia, ia ser tudo de graça. Tipo, pro meu ex foi tudo de graça, porque ele era europeu. Mas pra mim, que era brasileira, não tinha cidadania europeia, ia ser pago e não era barato, tá? Não era barato. Mas como eram meus estudos e o investimento que sempre foi feito em cima de mim foi nos meus estudos, ia ser possível, só que não em Copenhague, porque em Copenhague era o dobro do preço de Aarhus, que é a Universidade de Aarhus, na Dinamarca, no campus de Herning, que era uma cidadezinha menor. E aí eu fui pra essa universidade que era mais barata, só que não saiu a minha cidadania portuguesa,
só saiu no último semestre. Então, minha família ainda teve que pagar 3 semestres de faculdade. Eu acho que por isso também que eu sempre fui tão obcecada em não repetir de ano. Porque eu acho que o repetir de ano, ele me levava pra esse lugar de perder dinheiro, perder tempo, e eu nunca gostei desse lugar. Então, pra mim, eu não era possibilidade de repetir, eu tinha que dar certo. E aí, no meu mestrado na Dinamarca, foi um momento assim, eu juntei grana pra ir pro meu mestrado. Aí eu já tava começando a ganhar alguma coisa do YouTube, então eu juntei do YouTube, juntei da bolsa que eu ganhava, juntei do que minha família conseguia me dar ali, em vez de eu gastar com coisas, eu juntava pra ir pra Dinamarca. E aí, quando eu cheguei na Dinamarca, minha ideia era que eu ia morar na Dinamarca. Então, eu aluguei um apartamento e eu comprei móveis pro meu apartamento, tá? Eu passei, acho que 6 meses ou 1 ano sem viajar, e juntando pra comprar esses móveis. Comprei os móveis do jeito que eu queria, no meu apartamento na Dinamarca, e a ideia é que eu ia morar lá. E aí, nesse processo, eu abri a minha primeira empresa, que foi ter o próximo passo, que foi uma empresa eu tinha um podcast de empreendedorismo, eu tinha e-books, eu tinha cursos, eu dava mentoria de negócios, de empreendedorismo digital, porque já meio que era a minha especialidade, empreendedorismo digital, porque eu não só vivia isso já há algum tempo, né, acho que há 5 anos que eu já estava no digital, 4 anos, como eu tinha feito faculdade na área e estava fazendo mestrado na área, porque o meu mestrado é em administração e economia, com especialidade em negócios internacionais, mas eu acabei focando muito também no marketing, nas questões opcionais do mestrado, porque sempre foi no marketing focado em mídias sociais. Porque tinha muita flexibilidade. A Dinamarca é um lugar, assim, incrível pra você estudar. E tinha muita flexibilidade a nível de o que você quer estudar. E a ideia era conseguir um trabalho na Dinamarca, mas por algum motivo, todas as portas estavam se fechando. Todas. Eu não consegui trabalho como faxineira. Eu procurei trabalho como faxineira, como limpadora de louça, lavadora de louça de restaurante, como garçom, como tudo que você possa imaginar. Pra passear cachorro. E ninguém me dava emprego. Ninguém. E eu tinha um currículo muito bom pra ninguém me dar emprego. Mas aí eu entendi depois que realmente o universo fecha algumas portas pra abrir outras. Então, quando uma coisa não é pra ser, não vai ser. E aí tem um momento que você tem que se render e procurar outro caminho. E aí, depois de ter passado muitos meses procurando emprego na Dinamarca, porque assim, eu não tinha... Na Dinamarca, meu mestrado era muito caro. Então, não sobrava dinheiro pra eu fazer nada. Então, basicamente, eu podia comer fora uma vez por mês e eu tinha que escolher entre McDonald's e kebab, porque era a única coisa que dava dinheiro. E eu tinha gastado dinheiro com móvel, porque eu queria muito meus móveis. Eu sempre gostei de decoração de interiores. Então, eu não tinha dinheiro pra nada, assim, na Dinamarca. Eu precisava de um trabalho, sabe? Precisava de um trabalho. E nisso, eu terminei a faculdade com 19 anos, porque em Portugal são só 3 anos. E eu entrei logo no mestrado e terminei o mestrado com 21. Por isso que eu terminei tudo tão nova. Acho que agora deu pra entender cronologicamente porque eu terminei tudo tão nova. E aí, início do meu mestrado, teve um momento que eu entendi que realmente não era pra mim e abri a minha empresa. E aí lá vou eu aprender a desenvolver um site do zero, aprender a fazer e-mail marketing do zero. Eu aprendo muito fazendo. Aprender tráfego pago, aprender como se cria um podcast, aprender como publica um podcast. Eu tive 3 podcasts, esse é o meu terceiro, tá? Eu aprendi tanta coisa assim, fazendo. Eu aprendi a fazer e-book, aprendi a fazer curso, aprendi a dar mentoria. Tudo aprendendo. E aí, nesse processo inteiro, veio pandemia. E aí, quando veio a pandemia, o meu último ano de mestrado, eu poderia fazer online. E como eu não tinha dinheiro nenhum na Dinamarca pra nada, e eu entendi que as portas na Dinamarca estavam bem fechadas pra mim profissionalmente, eu quis voltar pra Portugal. E aí, voltei pra Portugal, passei o meu último ano do mestrado em Portugal. E aí, eu tava escrevendo meu primeiro livro, fazendo minha tese de mestrado, me candidatei pra uma bolsa de empreendedorismo europeu, que era o Startup Voucher, que passei com essa empresa. Tava desenvolvendo a minha empresa, desenvolvendo nesse programa de empreendedorismo, tava dando mentoria na época, tava assim, criando os vídeos pro YouTube, criando Reels, porque tinha já iniciado isso de Reels e TikTok. Eu ainda não tava muito ativa no TikTok, mas eu fazia Reels. Enfim, eu não parava. A pressão que eu botava em mim mesma era tipo surreal mesmo. E aí? Meu pai ficou muito doente no Covid, foi entubado. Eu não sabia qual ia ser o resultado. E no mesmo dia eu botei... Sabe quando você tá vivendo sua vida normal, aí você recebe uma notícia e o seu mundo cai? Assim, na hora. E tudo que você conhece muda. Foi isso. Eu botei tudo que eu consegui pegar na época dentro de uma mala. E dentro de 1 hora eu tava a caminho do aeroporto. Numa viagem que eu não sabia que ia mudar a minha vida, mas mudou. Porque eu vim pro Brasil... E eu nunca mais voltei a morar mesmo na Europa. Eu fiquei morando na Europa, assim, 3 meses, 4 meses, mas eu não voltei a morar na Europa.
Mas eu não sabia, porque eu tinha meu apartamento alugado em Portugal, que... Enfim, eu tinha minha vida em Portugal, mas aí eu cheguei no Brasil, meu pai ficou bom, eu tive que entregar minha tese de mestrado com meu pai entubado, foi o maior desafio da minha vida, foi esse. E defendi minha tese, passei no mestrado e fui começar a investir na minha carreira no digital a tempo inteiro, que é o que eu sempre quis. Eu sempre quis poder dedicar tempo inteiro a isso, e aí como eu tinha concluído isso do mestrado e tudo mais, eu tive tempo pra fazer isso. E aí foi um momento que foi, assim, um respiro pra mim a nível de... A primeira semana pós-mestrado foi um respiro pra mim, mas aí depois começou tudo de novo, porque eu comecei a botar uma pressão surreal que eu tinha que conseguir ganhar dinheiro de verdade com a internet e ter o padrão de vida que eu acreditava que eu merecia ter, fazendo o que eu amava, que era o digital e a criação de conteúdo, enfim. E aí eu decidi que era melhor realmente não morar em Portugal, que era melhor estar no Brasil nesse período, por causa que o Brasil, a nível eu pensava na época, pelo menos, né, que a nível de vídeos e TikTok ia me dar mais oportunidade e tudo mais. E aí eu comecei a fazer em paralelo o teu próximo passo com conteúdos muito forte em humor, principalmente no TikTok. Assim, todo dia, 3 vezes por dia, sem parar, uma quantidade absurda de conteúdos, que foi quando eu tinha, na época, quase 200 mil seguidores no YouTube, então eu tinha construído já realmente uma base sólida no YouTube, mas muito voltada a intercâmbios, muito voltada a viagens, muito voltada a lifestyle, e no TikTok, que depois foi pro Instagram também, era um conteúdo mais de humor. E aí eu comecei a fazer esses vídeos, e esses vídeos começaram a viralizar muito, e passado 6 meses, tinha 1 milhão de seguidores no TikTok, e passado 1 ano já tinha 1 milhão de seguidores em todo lugar, e sei lá quantos, mais de 4 milhões no TikTok, e hoje em dia eu tenho quase 6. Tipo, muita gente mesmo começou a me acompanhar, nessa época foi um boom. E aí, quando veio esse boom com a criação de conteúdo, eu acabei botando de lado as mentorias e os cursos e o teu próximo passo, porque não dava o retorno que os vídeos davam, porque depois eu comecei a fechar publicidade. E aí, quando eu comecei a fechar publicidade, que eu comecei a ganhar dinheiro. Dinheiro, a quantidade de dinheiro que eu queria ganhar. E aí eu decidi mudar pra São Paulo. Eu tava em Fortaleza, passei 9 meses em Fortaleza, e aí eu decidi mudar pra São Paulo, fui pra São Paulo e fiquei 2 anos em São Paulo, entre São Paulo e Portugal. O primeiro ano eu fiquei mais em São Paulo, e o segundo ano eu tava 3 meses em Portugal, 3 meses em São Paulo, porque minha família materna mora em Portugal. Eu amo Portugal, tenho um público de Portugal gigante, Portugal vai ser sempre minha casa também, sempre minha casa. Tenho hoje em dia também a cidadania portuguesa, Portugal é bem importante pra mim. E em São Paulo eu sentia o inferno na terra, então eu precisava... Quando eu ia pra Portugal era quando eu respirava, porque eu odiei cada segundo de morar em São Paulo, assim, odiei cada segundo. Foi importante pra minha carreira, porque eu cresci, eu aprendi muita coisa, eu entrei no mundo da mídia mesmo, conheci muita gente relevante, trabalhei com muita marca que eu nunca imaginei trabalhar na minha vida. Eu fui já contratada pelo YouTube várias vezes, tem noção disso? O YouTube, que tipo, meu amorzinho da minha vida, já me contratou várias vezes. Marcas muito surreais, eu tive a oportunidade de trabalhar, que pra mim foi tipo, como assim eu tô trabalhando com essa marca? Tipo, como se essa marca tá me contratando pra... Meu Deus! Então comecei um processo muito intenso de ir pra eventos, aí depois eu decidi que eu precisava fazer teatro, então eu ia pra aula de teatro de noite, enfim, ganhei um burnout, ou sei lá quantos burnouts eu ganhei. São Paulo foi assim, a explosão de tudo, mas São Paulo foi a explosão de uma construção de muitos anos. Muitos anos. Porque, na verdade, o que eu entendi nesse processo todo, agora tu me conhece melhor, é que o meu problema com a sobrecarga, ele não estava em São Paulo. O meu problema com a sobrecarga esteve na minha vida inteira. Porque desde cedo eu boto uma sobrecarga enorme nas minhas costas. Enorme. Uma pressão enorme nas minhas costas. De fazer... que eu não te contei metade. Em 2020 eu tava construindo a minha empresa, fazendo mestrado. Eu também tava fazendo curso de coach de inteligência emocional, coach financeira. Tava fazendo curso de orador e palestrante. Tava fazendo cursos de marketing digital, vários, diversos. Cursos com carga horária altíssima. Mais cursos de autoconhecimento. Isso, assim, a minha vida inteira.
inteira. Sempre, 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 sempre assim. Nunca houve um momento que eu não estivesse fazendo vários cursos, ou estudando várias coisas, ou aprendendo várias coisas, ou lendo vários livros, ou testando várias coisas novas. E isso me cansa só de pensar na minha vida, porque... Caramba, eu fui... Às vezes eu acho que eu fui a pior chefe que eu poderia ser comigo mesma. Falam que trabalhar pra outras pessoas é mais difícil, né? E eu acho que deve ser muito foda mesmo. Eu acabei não trabalhando pra ninguém, eu sempre trabalhei pra mim por causa dessa jornada que tu acompanhou agora. Mas eu sempre fui uma chefe muito foda comigo. Muito, muito foda comigo. Eu sempre fui uma chefe que pegou muito pesado comigo. Muito pesado. Que botei uma pressão surreal que nem... Eu acho que ninguém aguentaria um chefe botando uma pressão tão alta quanto eu botei em mim mesma. As pessoas já teriam se demitido há muito tempo. Então eu não fui gentil comigo. Eu não tive amor próprio comigo. E muito da minha jornada eu não tive amor próprio comigo mesma. Eis que esse ano termino um relacionamento, me mudo pra Pipa do nada, tô vivendo numa praia paradisíaca, reformulo meu profissional de novo, saio do humor e entro no estilo de vida, nicho pra mulheres, entro também no mundo do autoconhecimento, porque eu adoro me reinventar, não tem nada que eu goste mais do que me reinventar, e eu não tenho medo de me reinventar, porque eu já me reinventei muitas vezes, e nesse processo tomo a decisão de que eu preciso viver uma vida mais tranquila. Quando eu morava em São Paulo, meu hobby era assistir vídeos de pessoas vivendo slow living, vivendo uma vida mais calma e tranquila. E quando eu chego em Pipa, eu entendo que eu preciso viver uma vida mais slow living. E aí é quando o bicho pega. Porque sabe quando tu tá correndo por muito tempo? E é quando tu para de correr que tu sente a dor? Porque quando tu tá correndo é tanta adrenalina que tu não sente tanta dor na perna, dor nas costas. Mas quando tu para, quando o ar fica pesado, é quando vem, parece que cai todo o suor de uma vez, quando você fica toda vermelha, sua perna dói, suas costas doem, você fica... E demora pra recuperar. Eu tava correndo a minha vida inteira e eu parei. E é quando eu parei que eu comecei a sentir o peso do que foi essa corrida. E agora eu tô sentindo as consequências de uma vida inteira, de uma sobrecarga e uma pressão que eu mesma botei em mim mesma. E eu tô me sentindo muito frágil. Parece que qualquer coisa agora me dá um gatilho. Às vezes eu trabalho, faço poucas coisas, eu edito 2 vídeos e vou pra uma reunião e já me sinto completamente sobrecarregada, mas não é sobre o trabalho que eu fiz. É sobre uma consequência de uma vida inteira e é sobre a pressão que eu boto em mim quando eu não tô fazendo. Então, às vezes, eu trabalho poucas horas, de fato, mas quando eu tô trabalhando, a verdade é que em muitos momentos eu tô pensando no meu trabalho. Ou pensando em inovações, ou ideias, ou coisas que eu tenho que fazer, ou roteiros que eu tenho que montar, ou como eu não tô fazendo o suficiente. E então essas 4 horas que eu passo trabalhando, às vezes eu passo 8 horas me preocupando, ou botando pressão em mim. Então é como se eu tivesse trabalhado 12. Ai, eu tô exausta. Deu um limite no meu corpo, na minha alma e no meu espírito que eu nunca me senti do jeito que eu tô me sentindo. E aí eu cheguei em Pipa, eu me dei um mês de férias. Não férias, eu trabalhei menos, mas não tava de férias. E depois eu botei na minha cabeça que eu tinha que voltar. Aí eu comecei um processo de botando mais pressão em mim. Agora eu tenho que desenvolver uma nova empresa. Eu tô fazendo agora eu vou lançar os meus cursos e mentoria de autoconhecimento e tudo mais. E foi ótimo. Lancei minha mentoria, foi incrível. Tô com mulheres maravilhosas na turma. Mas não satisfeita, eu botei que eu queria lançar várias coisas ao mesmo tempo. Que era o MMA, que é o método de manifestação avançado, e o ritual reset. Que eu tomei a decisão que não vou lançar agora. Eu vou lançar depois. Porque eu tô fazendo de novo o que eu sempre faço. Que é não me permitir respirar. Que é entrar em uma coisa após a outra. Eu amo o que eu faço. Mas não precisa ser pra ontem. Eu tenho muito uma coisa de botar tudo pra ontem. Como se tudo fosse muito urgente. E tudo tem que ser pra ontem. Todos os meus funis de marketing tem que estar montados pra ontem. O meu site tem que estar desenvolvido pra ontem. E o meu... E tudo tem que estar pronto pra ontem. Eu tenho que ter os meus perpétuos pra ontem. Eu tenho que... Não. Não. Eu posso fazer com calma.
Não precisa ser pra ontem. Eu entendi que o caminho que eu tava levando na minha vida ia me deixar doente. Eu não tive só um burnout em São Paulo, eu tive uma vida inteira de sobrecarga. E agora eu tô vivendo as consequências dela, sentindo... Eu parei de correr. E agora tá vindo toda a dor da corrida. Então eu tô sentindo muita coisa. Eu tô muito sensível. Eu tô muito cansada. Eu tô me sentindo muito frágil. Eu tô numa fase, aquela fase da cobra, quando a cobra tá mudando a pele, e entre a mudança, tirar uma pele e começar a nova pele, tem um momento que ela fica desprotegida, muito sensível, que tem que ser tratada quase como uma bebê. Foi pelo menos o que minha terapeuta me explicou. Eu tô nessa fase sensível da cobra. Minha vida mudou completamente, muito rápido. Eu ainda nem acho que consegui me adaptar completamente a todas as mudanças e eu já tava de novo botando muita pressão em mim, mais uma vez. Eu vou viajar, daqui a 2 dias eu vou pra Minas Gerais, conhecer a família do meu namorado e eu volto depois do Natal. No Ano Novo vem a Bia pra cá, da Noruega, minha melhor amiga, e depois vem o meu irmão, meu pai e minha sogra vai estar aqui e minha cunhada vai estar aqui em janeiro e vem muitas visitas em janeiro. E olha que louca, eu tava com intenções de lançar várias coisas em janeiro e de trabalhar enquanto eu estivesse em Minas e trabalhar em janeiro. Mais uma vez, não é que seja muitas horas o meu trabalho, mas é muito mental o meu trabalho. Muito mental e é muito voltado à inspiração. Eu trago uma coisa muito de dentro, então ocupa muito tempo da minha cabeça. E eu boto muita pressão em mim e muita culpa quando eu não tô fazendo o que eu acho que eu deveria estar fazendo. Eu até consigo diminuir o ritmo e eu consegui, mas eu consegui com uma pressão e com uma culpa. Que é difícil pra mim admitir, porque, mais uma vez, cá estou eu sendo vulnerável. Conte-me uma novidade. Eu tô sempre sendo vulnerável, mas eu sei que essa vulnerabilidade é importante. E olha o que eu ia fazer. Eu ia ocupar momentos preciosos passando ao lado de pessoas importantes sem viver a plenitude desses momentos, porque a minha chefe não consegue me dar uma pausa nunca. E a minha chefe sou eu. Então, eu decidi pausar. De novo. De novo não, porque em setembro foi bem uma pausinha, mais ou menos, né? Eu decidi adiar os meus projetos de novos lançamentos. Eu tô com a mentoria agora e tá sendo incrível. E eu vou ficar com a mentoria e vou ficar com... Vou criar alguns conteúdos, mas num ritmo bem mais curto, só os que eu quiser criar, só os que eu tiver a fim de criar. E eu vou de férias. Eu vou de férias pelo tempo que eu senti necessidade de férias. E quando eu quiser criar, eu vou criar, e quando eu não quiser, eu não vou. E eu vou ser um pouco irresponsável, porque eu tô precisando disso, porque foi responsabilidade demais desde uma idade muito pequena. Então, eu vou fazer podcast quando eu tiver com muita vontade de fazer. Eu vou criar Reels quando eu tiver com vontade de fazer. Eu não acho que isso vai demorar tanto tempo, porque eu acho que lá pro fim de janeiro eu já devo estar voltando ao ritmo normal, mas mais uma vez isso sou eu botando metas em mim e eu não quero, eu quero esse lugar de leveza, de eu vou ficar o tempo que for necessário. E eu vou continuar presente, provavelmente tu nem vai sentir minha falta, porque eu não vou sumir, eu amo criar conteúdo, é uma coisa que me inspira, mas a pressão, as 8 horas de pressão diárias, elas não vão, eu vou tirar elas da minha vida, porque não dá pra eu continuar vivendo assim. Ontem eu tive uma crise de ansiedade. Eu não tinha crise de ansiedade há anos. Não, eu tive em São Paulo algumas, mas assim, eu não sou uma pessoa que tem ansiedade, que toma remédio. E eu entendi que se eu não cuidasse de mim e diminuísse drasticamente a pressão que eu boto em mim e o meu ritmo, eu podia vir a adoecer. Mesmo tendo muita inteligência emocional, mesmo tendo todas as ferramentas, toda a metodologia, todos os profissionais, se eu não fizesse o principal que precisa ser feito, que é cuidar de mim e me priorizar, eu não ia ter como andar pra vida que eu quero andar. Então, eu decidi pausar. E eu acho que eu vou aprender muita coisa nessa pausa. Eu acho que eu vou crescer muito nessa pausa. Não é uma pausa 100%, eu acho que eu não consigo dar uma pausa 100% nessa fase da minha carreira. Mas é diminuir bastante meu ritmo e... eu acho que eu vou aprender muita coisa. E vou ter muita coisa pra te trazer depois no podcast. E
Eu sei que cada pessoa tem seu trabalho e sua vida e pra muita gente não é possível, mas eu espero que isso possa te inspirar de alguma forma a ser mais gentil contigo mesma. E não vale a pena botar tudo pra ontem. Isso destrói a gente aos poucos de uma forma que as feridas, elas ficam muito profundas. Que legal conseguir fazer tanta coisa muito nova, mas a preço de quê? A custo de quê? Uau, sou inteligente, mas sinceramente, vale de quê? Eu começo a questionar também o que é importante pra mim. O que é sucesso pra mim. Até onde eu quero ir. Quais são minhas prioridades. Eu noto cada vez mais pessoas passando pelo mesmo que eu tô passando, se sentindo exaustas e cansadas, e eu entendo que isso é uma mudança da frequência do planeta, provavelmente, que tá gerando essas mudanças individuais na gente. E eu acho que minha bateria deu tilt. E eu acho que eu preciso olhar pra mim, pra eu poder trazer tudo que eu tenho que trazer pro mundo. Eu preciso parar um pouco nessa corrida do rato de... Eu achava que eu não tava na corrida. Isso que é engraçado. Eu achava que eu não tava mais nela, mas eu ainda tava, porque a gente não sai dela assim tão rápido. Não é do dia pra noite que a gente muda completamente a nossa forma de viver e agir. E eu descobri recentemente em terapia que tem camadas bem mais profundas dessa cebola que eu tô descascando. E que não foi só São Paulo o meu problema de sobrecarga, foi uma vida inteira. Então, eu não sei se eu estarei aqui antes do Natal ou do Ano Novo, ou não. Mas um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. 2025 lindo pra ti. Eu espero que juntas a gente possa viver coisas maravilhosas no próximo ano. E tô muito feliz com esse espaço de poder ser tão verdadeira. Ter esse lugar pra poder ser tão eu. Sem medo. Comenta aqui pra mim, por favor. O que tu achou? O que isso significou pra ti? As lições que tu aprendeu? E como é a tua jornada com a sobrecarga? Eu quero te conhecer. Um beijo.